O governo federal apresentou o plano para o escoamento da safra de grãos em 2024, que prevê investimento de 4 bilhões e 700 milhões de reais em ferrovias e rodovias que formam os chamados corredores do agro. Os investimentos públicos, de acordo com o governo, estão destinados aos corredores logísticos dos chamados Arco Norte e Arco Sul-Sudeste, rotas estratégicas para o transporte da safra. Os corredores do agro são considerados estratégicos porque são as rodovias e ferrovias usadas para a exportação dos principais produtos do agronegócio brasileiro. O valor de 4 bilhões e 700 milhões de reais apresentado hoje representa um aumento de 30% em relação ao ano passado. Em 2023, o investimento foi de 3 bilhões e 600 milhões de reais. O pacote de investimentos anunciado prevê 60 obras consideradas estruturantes, sendo 2,66 bilhões para a infraestrutura do Arco Norte e pouco mais de 2 bilhões para o Arco Sul-Sudeste. Entre as obras estão previstas a retomada dos investimentos na ferrovia Transnordestina, em Pernambuco, e das ferrovias que ligam o Norte e Nordeste ao Centro-Oeste do país. O governo também detalhou os investimentos em portos e aeroportos para os próximos anos. É previsto um investimento em 2024 de 639 milhões em portos e hidrovias, além de criar a Secretaria Nacional de Hidrovias e Transporte Aquaviário do Brasil. Os investimentos... Para nos aprofundarmos mais nesse assunto, a gente conversa com o professor Felipe Serigati, do FGV Agro. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News, um prazer tê-lo aqui. Quando a gente fala sobre esse problema ou esse projeto do governo, a gente pode dizer que esse é um dos principais gargalos da logística brasileira? Bom, boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Sem dúvida alguma, um dos principais gargalos que nós temos no universo agro é justamente a parte logística, né? Veja que o agro ele está espalhado, ele está presente no Brasil praticamente inteiro, né? Essa produção precisa encontrar o seu mercado consumidor, o seu destino final, mesmo que de repente seja um porto. Então é necessário fazer o escoamento de toda essa produção. Como estamos falando de um país com dimensões continentais e que o processo de escoar essa produção é um custo, esse processo, essa logística mais eficiente, garante maior competitividade para o setor, principalmente naquelas grandes commodities, inclusive com destino ao mercado internacional, e para aqueles produtos que têm como destino o mercado interno e cujo preço é formado aqui dentro, uma logística mais eficiente pode significar um produto mais barato para o consumidor. Professor, quando a gente fala de toda essa logística, onde o problema está maior? Seria no escoamento, ali no transporte ou no armazenamento de tudo que é produzido? Difícil responder essa pergunta, tá? Porque nós temos deficiências em ambas as áreas. Provavelmente no armazenamento essa deficiência ela é maior, só que a parte logística de escoamento da produção ela se torna mais urgente. Por exemplo, na parte de armazenamento, embora não seja uma solução ideal, um arranjo paliativo que o setor acabou encontrando, por exemplo, é armazenar em silos bag. É como se fosse ali, né, entre várias aspas, um grande bag ali, né, como se fosse um grande saco, vamos dizer assim, em que te permite armazenar ali o seu grão por um pouco mais de tempo no ambiente externo. Óbvio que não vai ter a mesma precisão de controle de umidade, temperatura, tal qual um silo mais adequado, silo convencional, mas é um arranjo que funcionou, né? Ou pelo menos é um paliativo que tenta segurar as pontas enquanto é possível. Mas veja que o desafio ele é grande, por uma própria dinâmica do setor. Essa safra, a gente vai ter alguma quebra, né? Então, o volume produzido, por exemplo, de grãos esse ano vai ser menor do que foi na safra passada. Mas a safra passada foi uma safra recorde. Nós produzimos aí 317 milhões de toneladas.
É um recorde acima de quanto do valor anterior? 45 milhões de toneladas. O que são 45 milhões de toneladas? É praticamente a safra recorde que a Argentina talvez vai colher esse ano. A Argentina deverá colher 52 milhões de toneladas de soja esse ano. Então, o que a gente acrescentou no nosso último recorde, só o adicional, só assim, essa variação, já é praticamente a safra da Argentina inteira de soja. E aí, como é que você faz para reorganizar a sua logística para acomodar uma Argentina, um recorde da Argentina de uma safra para outra? Como é que você faz para ter armazenagem para conseguir dar conta desse recado de uma safra para outra? Né? Então, o desafio ele é constante. Ainda assim, esse é um bom desafio, é um problema, tem que ser resolvido, mas tem um lado bom. Qual que é esse lado bom? É um desafio, um problema que surge porque o setor está crescendo. E o setor, em vários anos, cresce de maneira acelerada. É diferente, por exemplo, de outros setores da economia brasileira, cujo problema é a falta de crescimento, é a estagnação. No caso do agro, não. Principalmente dentro da porteira. Está crescendo, aumenta a produtividade e aí acaba demandando um esforço maior de todos os demais segmentos, por exemplo, agroindústria, setor de serviços associado ao universo agro, que tem que correr atrás. E respira fundo e tome um fôlego, porque o que está acontecendo dentro da porteira, de fato, está conseguindo correr de maneira bastante acelerada. Professor, se a gente olhar os últimos anos do investimento no corredor, nos corredores do agro, 2022, investimento de quase 2 bilhões, 2023, 3,6 bilhões e agora a expectativa, que fique bem claro, é de um investimento de 4,7 bilhões em 2024, ou seja, vai numa evolução daquilo que você mencionou, está crescendo, vem crescendo e é pujante. Mas essas obras, elas já têm impacto, essa expectativa de obras, elas já podem ter impacto nas próximas safras ou esse é um investimento a longo prazo? Pois é, então quando a gente fala que esse investimento em infraestrutura ele é um investimento de longo prazo, não é porque, de repente os resultados vêm só lá no longo prazo. Não, mas é porque os resultados dos investimentos duram, né? Permanecem mesmo a longo prazo, né? Por exemplo, quem vive ali em grandes capitais, então vou ser bairrista aqui, mil perdões, vou falar aqui da cidade de São Paulo. Então, nossa linha de metrô, né? O primeiro trecho é de 1974. Puxa vida, né? Estamos agora aqui em 2024, ou seja, temos ali 70 anos? Não, acho que 70 anos eu errei aqui na conta. 50 anos. E vejam bem, até hoje a gente está utilizando essa infraestrutura. Então é investimento de longo prazo, gera resultados no curto prazo, mas também esse resultado permanece por muito tempo. Veja que se a gente conversasse há 10 anos, você teria uma fração grande da nossa produção do Centro-Oeste que teria que descer até o Porto de Santos, aqui em São Paulo, até o Porto de Paranaguá, lá no Paraná. Cada vez mais, uma fração crescente dessa produção, que também está aumentando cada vez mais, está conseguindo escoar justamente pelos canais logísticos na região norte, justamente o que o pessoal chama do Arco Norte. Você conseguindo melhorar, revitalizar aquela infraestrutura que já existe, por exemplo, ali a Transnordestina, já é uma boa notícia. Isso já consegue ajudar o setor nas próximas safras. Se conseguir manter os recursos necessários para manutenção, a preservação dessa infraestrutura, esse investimento permanece gerando frutos mesmo no longo prazo. Professor Felipe Serigati, agradeço demais a entrevista. Uma boa noite. Até mais. Muito obrigado, gente. Uma ótima noite para vocês também.